Olá, galera do YouTube. Estou aqui no primeiro vídeo do meu canal. Vou falar de uma coisa grande, uma coisa assim, grande, que todos nós usamos: ônibus. Aquela coisa que a gente usa todo dia, vai pro trabalho, a gente pega, corre atrás dele de vez em quando, porque a gente chega atrasado no ponto, ou então a gente fica ali meia hora esperando, ele não vem. A gente chega atrasado no trabalho, estamos esporro do chefe, por quê? Porque o nosso ônibus atrasou. E também serve como desculpa quando a gente quem chegou atrasado, mas por outro motivo a gente fala que a culpa é do ônibus do mesmo jeito. Uma das coisas que eu vim aqui falar. Várias coisas eu tenho aqui para falar sobre esse transporte maravilhoso, só que não, que nós pegamos. Uma das coisas é a primeira coisa que acontece. A gente pega aquele motorista, não do jeito que vocês estão pensando. A gente pega o motorista, a gente vai falar com o motorista e tal, a gente sobe no ônibus e vai falar com o motorista. Tem aquele motorista que a gente dá um bom dia e ele faz aquela cara de tipo, vai tomar no cu, porra. E tem aquele motorista que você fala, bom dia, ele chega, bom dia, como é que você tá? Aquele motorista bem educado. Só que esse motorista bem educado, o cara é um herói. Esse cara é um herói, porque aqui, pelo menos na minha cidade, aqui onde eu moro, tipo na minha cidade, aonde eu moro, tem uma coisa chamada dupla função. A dupla função é você ter o motorista e o cobrador na mesma função. Oh, novidade. Isso na minha opinião, na minha humilde opinião, isso atrapalha. Porque o cara tem que, ao mesmo tempo que está fazendo o troco, tem que estar dirigindo. E por mais que isso seja legalizado na lei de trânsito, isso é a mesma coisa que você está dirigindo e tá mexendo no celular. Tá lá mexendo no celular lá e tá dirigindo. Você pode atropelar alguém. Você pode, sei lá, bater no poste. Você pode passar por cima de outro carro, no caso do ônibus. Então é inseguro. Você sente uma insegurança quando você tá no ônibus em que o motorista tá fazendo troco ao mesmo tempo que tá dirigindo. E a culpa é dele? Não. A culpa não é dele. A culpa é da empresa de ônibus que, ao invés de pôr um motorista e um cobrador, põe só o motorista e explora ele, e às vezes nem esse motorista sabe que está sendo explorado. Que ele está ganhando um pouco mais no salário, ele fica achando, caraca, que legal, eu estou ganhando um pouco mais. Mas não sabe ele que está sendo explorado, porque a empresa prefere pagar um pouco a mais no salário dele do que pagar um salário inteiro para outro funcionário. E esse outro funcionário que ela não botou, esse cobrador que ela tirou do ônibus, é um desempregado que está aí na rua. Também uma outra coisa que eu acho muito, muito engraçado é a gente ter que andar em pé dentro do ônibus. Por que a porra da empresa não bota mais ônibus? Ela não bota mais ônibus pra gente andar naquela merda, porque a gente fica meia hora esperando, o primeiro ônibus que passa a gente pega, porque a gente não sabe quando vai vir o próximo. Então, você pega aquele ônibus lotado com aquele sovaco na sua cara, aquele cheiro de... Muitas vezes o sovaco dá aquele cheiro gostoso de CC, e você tem que pegar, porque você tem que ficar em pé. E tem aquela coisa que se você tá no ônibus sentado, ceda o lugar pro idoso. Se entrar um idoso dentro do ônibus, você cede o lugar para ele. Que ele não tem culpa de você ter que ficar em pé. Só que ele é mais ele é mais frágil do que você. Então se entrar um idoso, uma pessoa deficiente, ceda o lugar. E não vem com essa de tem estudante sentado, eu não vou ceder meu lugar porque tem estudante sentado. O estudante está pagando a passagem igual a você. O estudante, ele paga a passagem. O estudante, ele compra coisas. Ele paga impostos. Como você paga. Mas eu estou pagando passagem. Mas ele também... E outra coisa, uma desculpa, que eu escuto muito as pessoas falam assim, mas o estudante não faz porra nenhuma da vida.
Olha, te garanto uma coisa, tem muito estudante que faz mais coisas do que muita gente que trabalha. Porque tem gente que estuda e trabalha. Então, quando você vê um estudante sentado, se ele tiver no lugar amarelinho, aquele lugar amarelinho, sabe, que é para idoso, você tem todo o direito de fazer ele levantar, de falar com ele, também não é obrigar, é falar com ele educadamente para ele levantar. Mas se você tiver no lugar amarelo e quiser dar uma de bonzão para tirar quem está no lugar normal, saiba que você está errado. Porque você que está no banquinho amarelo tem que levantar. Porque aquele lugarzinho amarelo, ele é marcado justamente para pessoas idosas com deficiência, grávidas e as prioridades. E se você também não está no banco de prioridade, vê algum idoso, alguma prioridade em pé, desça do lugar. E não vem com essa de que tá dormindo, porque realmente eu sou uma pessoa também que sou meio distraída, às vezes eu não vejo. Só que tem muita gente que parece que idoso dá sono. Tem hora que idoso parece que dá sono, porque o idoso entra no ônibus, um monte de gente que tava assim, olhando pra frente, normal, você olha de novo, quando o idoso entra no ônibus, a pessoa tá dormindo, do nada. É mágica. Idoso sonífero. Aí, esse aí já tá se tornando um vício de linguagem, né? Mas é isso. O que é você pegar, ceder o lugar, mas só que isso é errado, porque o certo seria todos estarem sentados. Porque quando o motorista anda com ônibus, você está na lei da inércia e se o motorista der uma freada brusca, você pode se machucar e feio, se você estiver em pé. Então, as empresas de ônibus têm sim que pôr mais ônibus. Primeiro, para você não ficar esperando meia hora vir uma meleca de um ônibus. Segundo, pela segurança dos passageiros. Porque elas querem ganhar muito e trabalhar pouco. Elas querem explorar tanto o motorista que está ali, tanto nós que somos usuários. E outra coisa, a má conservação. Porque nós andamos em pé num ônibus, o que já é errado. E tem muitos ônibus que você vê claramente que estão em péssimo estado de conservação. E eu não estou falando de de banco quebrado. Isso também mas isso pode ser outro tipo de caso. O banco quebrado ele pode ser má conservação, de não ter tido uma manutenção do ônibus, e pode ser o vandalismo. Mas eu digo, você escutar o eixo trabalhando dentro do motor, o eixo lá do ônibus, você escutar barulhos dentro do ônibus, que você sabe que o barulho não é normal do ônibus. Você acha que é seguro andar num ônibus desse? Tem ônibus que tem peça enferrujada, que a lataria do ônibus está se desgastando. Tem uma empresa aqui na minha cidade, uma empresa que o ônibus, eu não vou falar o nome dela para não ser processado, mas o ônibus, que eu sou pobre, não posso ficar ganhando processo, não posso ficar ganhando processo, mas que a empresa é aquela empresa verde, sabe? Quem é de Maricá sabe que é a empresa que eu estou falando, aquela empresa que parou por um tempo, que o Vermelhinho teve que tomar o lugar. Vermelhinho é a empresa pública de transporte que tem aqui na minha cidade. Aquela empresa que faz Ponta Negra, que vai para Espraiado, esses lugares assim, sabe? Aquela empresa que o ônibus enguiça todo santo dia. Tanto que ela chegou a um nível que ela teve que parar de rodar porque ela não fazia manutenção nenhuma nos ônibus. E na nossa azulzinha aqui, aquela empresa azul também, tem ônibus que está num estado de conservação muito ruim. Que você vê que o pneu está careca. Você vê no ônibus que ele está tremendo.
Você anda no ônibus, parece que você está andando no liquidificador ambulante. Não, liquidificador não. Você parece que está andando num vibrador ambulante. E também tem a questão do vandalismo. Porque quando é falta de manutenção, tudo bem. Mas a culpa também não é só das empresas. As empresas são culpadas. Só que você que rabisca o ônibus, você que joga lixo no ônibus, que bota música alta no ônibus, você está transformando um ambiente que as empresas já tornam ruim em um ambiente péssimo. Você que quebra o banco do ônibus, você que bota fogo no banco do ônibus, porque na minha cidade aqui teve um imbecil que botou fogo no ônibus da empresa pública. Botou fogo no banco do ônibus. Foi menos um ônibus transitando porque um imbecil botou fogo. Pra você... Quem faz isso não tem o que fazer. E outra coisa, as passagens. A gente paga uma passagem cara pra cacete. A gente paga uma passagem. Aqui na minha cidade, a passagem do ônibus mais usado é R$ 4,55. É R$ 4,55, uma coisa assim. Num ônibus sem ar-condicionado, com banco duro pra cacete, que vive lotado. Você paga 4 e pouco pra isso. Você não tem conforto nenhum. Pegar esse ônibus meio-dia ele é apelidado de lata de sardinha. E as empresas ainda acham que elas estão sendo injustiçadas por não ter tido, quando não tem aumento de passagem. Quem está sendo injustiçado aqui, senhoras empresas de ônibus? E também na minha... Eu não sei se na sua cidade é assim, mas aqui a nossa empresa, que tem o monopólio, sabe, da cidade, que tem um ônibus azul, ela não bota ônibus à noite. O ônibus só vai até 11h30. Só vai até 11h30 ônibus, não tem ônibus depois disso. Você quer... Eu não particularmente, eu não gosto de sair à noite. Mas e quem gosta de sair à noite? Quem gosta de ir pra balada? Quem gosta de, sei lá, sair de madrugada? Não pode. Quem trabalha de madrugada não pode necessitar do ônibus, porque se necessitar do ônibus tá ferrado, porque não tem. E quando a empresa pública estava funcionando em conjunto com a nossa empresa, que eu não vou ficar falando o nome dela, porque senão tem gente dela, ó, não botar um processo eu tomando a raquete. Ela simplesmente processou e uma desembargadora foi lá e tirou a empresa de ônibus pública das linhas dela. Agora a empresa pública só está podendo fazer os trajetos que eram da outra empresa, que um dos donos é dono dessa outra empresa que eu citei agora, que o Vermelhinho, que é a empresa pública, fazia essa coisa de noite. Ele tinha ônibus de madrugada. As pessoas estavam podendo sair de madrugada. Então, tipo, eu acho que as empresas de ônibus, antes de cobrar qualquer coisa, elas têm que melhorar muito. E os órgãos que fiscalizam as empresas de ônibus têm que fiscalizar mais, porque eu acho que eles estão deixando passar muita coisa. Que a palavra ônibus, antigamente, no latim, ela significa para todos. Só que o que eu vejo não é isso. Que com as passagens ficando cada vez mais caras e o conforto ficando cada vez pior, eu acho que o ônibus é para quem tem dinheiro para pagar.
Você está procurando emprego. Às vezes está desempregado, está procurando emprego. Se você está procurando emprego, você está desempregado. Mas você não tem dinheiro da passagem, como é que você vai procurar emprego não tendo dinheiro da passagem para ir para um lugar para o outro? Porque como a passagem está muito cara, você para ir botar um currículo, você gasta um dinheirão. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se gostou do canal, se inscreva no canal. Obrigado pela atenção de vocês e tchau.